Olá pessoal, boa noite. Mais um dia aqui de live para a gente bater um papo com o nosso mestre Sérgio Meca, fisioterapeuta, professor universitário, uma pessoa extremamente militante em defesa da fisioterapia, um guerreiro da fisioterapia, uma pessoa muito querida justamente pelo reconhecimento dessa batalha dele em defesa da nossa categoria. E vamos bater um papo bastante importante para a nossa categoria, que é o fisioterapeuta como ser político, né? É uma luta nossa a conscientização política, da nossa categoria, porque se a gente não se envolver com as questões da nossa profissão, entregamos o futuro, o, o caminhar da nossa profissão para na mão de outras pessoas, né? E a gente tem uma política de que a gente precisa cuidar do que é nosso. A fisioterapia é a profissão que nós escolhemos. Precisamos nos dedicar, nós precisamos cuidar dela. E não tem como fazer esse cuidado se a gente não se envolver inteiramente, né? Seja ela na política da profissão interna, na participação do conselho, participação no sindicato, participação nas associações, como na questão da política de saúde, os conselhos municipais de saúde, os espaços de decisão política, né? Diariamente temos recebido demandas de colegas que acham que o fisioterapeuta tem que fazer parte de uma equipe básica de atenção à saúde primária, da estratégia de saúde da família. Tem aquelas pessoas que acham que os valores pagos por planos de saúde são defasados, os salários são defasados. Isso tudo, gente, passa pela negociação, pela questão política, pelo envolvimento, pelo fortalecimento das nossas entidades. E por isso, Sérgio Meca, em conversa comigo, se propôs a gente bater um papo sobre esse, essa importância, esse importante papel da fisioterapia, que é o envolvimento político da nossa profissão, né? Vamos dar só um tempo, esperar que o Dr. Meca ele chegue para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo. Enquanto isso, a gente vai estar vendo aqui muitos colegas participando, o Dr. Lucas Cacau, diretamente de Aracaju, grande referência da fisioterapia lá, a doutora Tisa, terapeuta ocupacional, colaboradora nossa aqui, uma gestora do... Vamos ver se Dr. Meca aparece para a gente começar o nosso bate-papo, né? A gente sabe que este é um assunto que não agrada a todos, né? Quando a gente fala de política hoje na sociedade, as pessoas normalmente elas torcem o bico, dizem que não gostam de falar sobre política, mas é algo extremamente importante. Dr. Meca chegou, vamos lá fazer o convite para ele participar. Grande Sérgio Meca, boa noite. Boa noite, Gustavo. Agora que eu estou te vendo aqui, te ouvindo, Como é que tá, meu amigo? tudo certo? Tudo certo. Estava aqui iniciando, explicando para o pessoal que já está chegando, o porquê de a gente escolher esse tema, o fisioterapeuta como ser político, para a gente bater esse papo hoje, né? A importância Vai, dessa vai explicar o que você discussão. falou. E muitas vezes as pessoas, né? A importância do envolvimento do fisioterapeuta. Vou falar da fisioterapia hoje porque somos fisioterapeutas, você e eu, mas a importância do envolvimento de cada um de nós na questão política, né? Nós somos seres políticos. A filosofia já traz que o ser humano é um animal político, né? E a gente vem percebendo que muitas demandas chegam de entidades representativas da fisioterapia, da terapia ocupacional, que demandam de uma mobilização, de um envolvimento. Eu tenho alguns exemplos aqui que são comuns
por exemplo, a luta para inserir o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional na equipe básica de saúde da família. Como a gente pode discutir isso sem o envolvimento político, né? Uma coisa mais corriqueiras do nosso dia a dia que o pessoal se queixa, que são os valores pagos por plano de saúde. Como discutir isso se não for politicamente numa mesa de negociação? Sem uma mobilização da categoria assim, uma organização para que haja uma negociação coletiva fortalecendo a categoria para fazer essa negociação de uma condição de igual para igual com as operadoras de plano de saúde, né? Então, isso é extremamente importante e vital para a fisioterapia, para a terapia ocupacional, mas muitas vezes quando a gente aborda esse tema com alguns colegas, há aquela repulsa, né? As pessoas normalmente não gostam de se envolver, dizem que não gostam de política, e a gente tem que ter clareza que se a gente não faz o envolvimento, se a gente não defende a categoria, é aquilo que a gente escolheu para a nossa vida, se a gente não toma para a gente a responsabilidade de cuidar dela, alguém vai fazer e pode fazer mal feito. Então, por isso, a importância desse envolvimento de cada um, de cada uma, nessas questões da fisioterapia e da terapia ocupacional. E ninguém melhor para poder conversar sobre isso como você, Sérgio, que a gente se conheceu pessoalmente depois de muito tempo de militância virtual, né? E sempre reconhecendo em você, mesmo sem conhecer pessoalmente, sempre reconhecendo você um lutador em defesa da fisioterapia, da saúde, do SUS. Então, é uma pessoa que eu acho que cai como uma luva para a gente fazer esse bate-papo hoje. Boa noite e... Valeu, obrigado pelo convite. Você está travando um pouquinho aí, está difícil às vezes a gente entender, viu? Mas está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então, perfeito. Veja, acho que a gente tem que considerar que qualquer atitude nossa é sempre um ato político. E até quando a gente, como fisioterapeuta, se omite dentro de qualquer situação, ou da profissão, ou da política partidária, da política do país, do Estado, do município, a gente está participando politicamente de alguma coisa. Então, são atitudes nossas que, às vezes, a gente não entende aonde ela pode chegar. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado em políticas sociais analisando a inserção e atuação do fisioterapeuta no Programa Saúde da Família do município de Lauro de Freitas. Isso em 2009. E foi no segundo governo de Moema Gramar. E eu queria entender como é que o fisioterapeuta... Tinham tantos fisioterapeutas no Programa de Saúde da Família lá de Lauro de Freitas, que era algo que eu não entendia. Eu falei, tem cidades aí do tamanho de Lauro de Freitas, não tem nenhum fisioterapeuta, e por que tem tanto fisioterapeuta no PSF de Lauro de Freitas? Então eu fui lá para procurar saber o que estava acontecendo. E aí, para minha felicidade de entender isso, a pessoa que era a responsável pela atenção básica em Lauro de Freitas naquele momento era uma fisioterapeuta. Mas não foi por causa dela que os fisioterapeutas estavam no PSF. Foi porque existia uma corrente política e que levou esses fisioterapeutas a se inserirem nesse programa por uma disputa prefeitura e o grupo de médicos ali em Lauro de Freitas. Bom, eu fiz todo o processo, pesquisa, a pesquisa dada lá no provisório. E um dia eu aqui em Arembepe, atendendo um médico, e ele me diz assim, eu fui secretário de saúde de Lauro de Freitas, ele me falando. E eu disse a ele, que interessante, eu fiz o meu mestrado analisando o PSF de Lauro de Freitas. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu li o seu trabalho, todo mundo na secretaria leu o seu trabalho. Isso depois de 7 anos quase. Então, imagine que eu fiz uma pesquisa política
social, e todos na Secretaria de Saúde de Lauro de Freitas leram essa pesquisa. E eles também puderam analisar e entender esse processo da inserção do... Então, uma atitude, uma pesquisa que a gente faz, ela atinge lugares que eu imaginava que podia atingir. Então, isso mostra que fazer pesquisa nesse campo político e social possibilidades de emprego. Então, isso mostra explicar algumas situações, né? Entendeu, Gustavo? Tá me ouvindo? Tô vendo, sim. Tá picotando um pouquinho, vou tentar dar só um melhor agora porque a internet Melhorou. melhorou, né? Melhorou. A internet fixa aqui de casa tem uns dias que já não está funcionando tão bem, então vou tentar fazer essa transmissão no 4G. Então, assim, a gente percebe que, como você falou, uma pesquisa acadêmica, falando de política, foi um mestrado em políticas sociais, como você mesmo disse, foi um instrumento que foi aproveitado por toda uma equipe de uma Secretaria de Saúde municipal, né? Como é que o desenvolvimento de outras pesquisas pode ajudar a fisioterapia, a terapia ocupacional, a conquistar esse espaço, a se fixar em alguns espaços que nós já estamos, mas que corremos o risco de perder isso aí? É porque, assim, a gente tem que entender que para a gente conquistar um espaço, existe um teórico, um filósofo contemporâneo, que se chama Bourdieu, que ele criou uns termos e deu significado a alguns termos que são chamados de capital simbólico, né? Capital simbólico, capital social, capital econômico, capital cultural. É Bourdieu. Então, a gente tem que entender que a gente ainda está na construção de um capital simbólico. E o capital simbólico, ele vem de todos esses elementos, que é o capital social, o capital econômico, o capital cultural. Então, nós estamos nessa construção. Quanto mais a gente participar, quanto mais a gente pesquisar, e quanto mais a gente mostrar resultados, e quanto mais os fisioterapeutas interagirem socialmente, mais resultado a gente vai ter na conquista desse capital simbólico. Então, a gente não pode, dentro da fisioterapia, pensar que nós temos que atuar somente em uma frente. Uma frente é a pesquisa clínica, por exemplo. Só atuar em pesquisa clínica. A gente tem que atuar em várias frentes para conseguir esse capital simbólico. Uma das formas hoje de se conseguir capital simbólico é você estar aqui na internet. É estar aqui numa live. É você estar interagindo com a sociedade em uma live, mostrando o seu trabalho, mostrando o seu potencial, sua cultura, sua inserção na sociedade. Então, esse capital simbólico ele é conquistado. E dentro da área de saúde, quem detém o capital simbólico é a classe médica. Porque isso é um processo, né? Quando eu me formei em fisioterapia, em 1994, você não dizia assim, não escutava as pessoas falando, eu tenho tal fisioterapeuta. Ele falava, não, eu tenho, fulano é meu dentista, fulano é meu médico. Mas não tinha, fulano é meu fisioterapeuta. Hoje você tem isso. Isso é uma conquista. Isso é um capital simbólico conquistado. Tá? Né? Então, a gente
tem um capital social dentro desse sentido. Mas nós ainda não temos um capital econômico, nós ainda não temos um capital cultural suficiente para mostrar assim, ó, a fisioterapia tem um capital simbólico hoje pesado que pode disputar hegemonicamente com a classe média. Hoje mesmo você fez uma postagem aí que eu vi reclamando do posicionamento de um médico, né, em uma live. Isso demonstra que esse capital simbólico, eles ainda detêm. E ele pode falar isso, que ele se acha no direito de falar daquela maneira. Né? Ele se acha no direito. Então, esse é um processo de transformação. Quando eu chego na Bahia, depois de formado, eu fui para uma cidade aí no interior da Bahia, começar minha vida profissional. Os últimos 5 prefeitos dessa cidade eram médicos. Meu pai, que anda muito no interior, Meca, diz que o médico é o prefeito e normalmente o motorista da ambulância é o presidente da Câmara de Vereadores. É porque também tem aquela cultura, né? Como não tem... O interior, historicamente, não tinha um suporte de saúde necessário. O grande recurso da saúde do interior era a ambulância. Então, como o motorista servia muito à comunidade, acabava se elegendo vereador e presidente da Câmara. Isso não um tempo tão distante, né? Algum tempo atrás. É uma realidade que vem mudando, mas que isso é uma verdade. E a questão da mobilização da própria categoria, a medicina, ela tem uma organização muito grande, politicamente falando. Há um tempo atrás, fui convidado, antes da pandemia iniciar, fui convidado a uma palestra na Universidade Federal para falar sobre a questão política da profissão. E eu levei um dado extremamente importante. Se você entrar hoje, Meca, no site da Unimed Nacional, você vai ver que a Unimed mantém um escritório político e que lá tem a relação de médicos que detêm mandato de deputados e senadores que são médicos da Unimed. Você vê o nível de organização de uma categoria, né? Nós tínhamos uma deputada federal, fisioterapeuta, lá do Ceará, a Gorete, e que não conseguiu renovar o seu mandato. Hoje nós não temos uma representatividade, né? E falta ainda essa questão da organização. Mas eu queria te pontuar o seguinte, 2 coisinhas. E também tem umas coisas que a Marieta está colocando aqui. Parece que é uma grande fã sua, formou comigo lá na Universidade Católica. Eu vou trazer as perguntas dela. Adoro Marieta. Ela é ótima. Ela é ótima. O que Marieta falou aí, que eu não sei. Ela falou aqui, ó, vou já ler as dela e já faço minha provocação para você poder discorrer, tá? Ela, Meca, fala um pouco das dificuldades encontradas nesse âmbito de pesquisa com relevância política e também a questão das PICs no SUS, né? A importância das práticas integrativas no SUS e da importância disso para a saúde. E eu quero fazer essas 2 provocações, que é o seguinte, a primeira, você falou dessa minha postagem, a gente já está oficiando o médico que falou isso, porque a prescrição médica de procedimentos fisioterapêuticos se caracteriza como exercício legal da fisioterapia. A gente vai oficiar o médico e vai oficiar o Conselho Regional de Medicina, né? Já existe hoje um processo ético instaurado dentro do Conselho Regional de Medicina, que a gente vem acompanhando por prescrições de um médico de procedimentos fisioterapêuticos, né? E como não foi, nesse caso específico, uma prescrição, mas uma fala em uma rede social, a gente vai fazer o ofício mais no sentido da advertência, porque não constata uma infração ética nesse sentido, tá? Mas o interessante é o seguinte, que essa postagem chegou até mim por uma profissional, uma colega nossa, ela se pronunciou, eu me pronunciei, mas se você for hoje na página do médico, nessa postagem, não existe mais nenhum pronunciamento da fisioterapia, de fisioterapeutas, desses nossos colegas agentes políticos. Até que ponto essa omissão ela também atrapalha nessa conquista desse capital simbólico que você estava falando? E se esse momento da pandemia, onde, de certa forma, a fisioterapia ela foi trazida à luz dos holofotes,
pela sua importância no momento de combate à Covid-19 e no momento posterior, que já se fala da reabilitação posterior à pandemia. Como que aí nós, enquanto agentes políticos, podemos aproveitar este momento, vamos botar muitas aspas por conta de toda a tragédia que está imposta, mas aproveitar para ter algum ganho, né, nesse capital político para a fisioterapia. Bom, foi um monte de coisa aí, não sei se eu vou lembrar tudo. Mas aí vai bater no papo, vou lembrando. Mas vamos começar desse último. Olha, toda profissão, ela se firma ou ela tem um grande avanço de acordo com o contexto histórico, né? Isso é histórico, é mundial. O que nós estamos vivendo com essa pandemia, para a fisioterapia respiratória, principalmente, para a fisioterapia de UTI, é de uma oportunidade de se firmar e de relevância que é espetacular, né? Em quantos lugares aí, nesses últimos 5 meses, foi decretado mesmo, lei, que tem que ter fisioterapeuta 24 horas na UTI? Eu vi vários lugares, inclusive no Rio de Janeiro. Aqui nós apresentamos lá na Assembleia. Pois é. E nós temos uma fisioterapeuta na Assembleia, não temos? Você sabia disso? Sim, a Mirella. Mirella, então, todo mundo que está lá tem que ser cobrado, exigido. Então, a gente tem uma representante ali, né? Formada pela Católica também, né? Sim. Então, é o contexto histórico. O contexto histórico é aproveitar esse momento para a profissão se firmar, mostrar resultado, mostrar relevância. Quer dizer, se não for aproveitado agora, vai aproveitar quando, né? É o contexto da pandemia, é o momento histórico para se aproveitar isso. E na fisioterapia respiratória, e UTI é importantíssimo, né? Agora, a questão que Marieta perguntou das pesquisas no campo social, né? Eu vejo duas coisas. Os alunos, os acadêmicos, eles não se importam muito com o contexto social dentro da vida acadêmica, né? Nem com a gestão, nem com as questões sociais. E quando a gente apresenta, eles ficam lá naquelas dúvidas terríveis do que produzir num TCC, né? O que produzir no TCC, e aí eles vêm com aqueles projetos mirabolantes, e a gente propõe uma coisa simples num contexto social, de uma pesquisa social. Eles falam, mas isso, para que isso? Eu digo, você sabe me responder esse questionamento? Ele diz, não. Aí eu falo, se você não sabe responder, isso dá uma pesquisa. Mas aí o orientador lá do TCC diz que tem que ser na área de fisioterapia. Eu falei, mas quem disse que isso aqui não é fisioterapia? Isso aqui é saúde. Isso aqui é fisioterapia. Né? Entende? Então, assim, quando eu perguntava assim para a pessoa, você sabe o que um fisioterapeuta... Você sabe quantas pessoas, quantos fisioterapeutas estão praticando as práticas integrativas no SUS aqui na Bahia? Não tenho a mínima ideia. Eu falei, nem eu. Isso dá uma pesquisa. Em Salvador, você sabe? Não sei. Num bairro de Salvador, só num bairro? Não. Isso dá uma pesquisa. E as pessoas não procuram. Elas querem saber do tratamento da lombalgia, do tratamento da entorse, do tratamento do... Mas esse contexto, falei, quem é que está ocupando esse espaço das práticas integrativas? Então, já entrando nas práticas integrativas para a gente é muito importante. Porque desde que eu entrei na faculdade, para mim, prática integrativa, que antes não era prática integrativa, era terapia holística. Isso. Para mim, as terapias holísticas sempre foram fisioterapia. Todas elas. E eu dizia isso, se a gente não ocupar esse espaço, a gente vai ver outros terapeutas ocupando. Eu me lembro que em Curitiba, a Faculdade Espírita de Curitiba criou um curso chamado de naturopatia. Aí, esse projeto
de profissão regulamentada foi lá para o Congresso Nacional. Não foi aceita profissão regulamentada, naturopatia, e a faculdade ela não pôde se tornar esse curso de nível superior. Então, hoje é apenas um curso técnico, naturopatia, lá em Curitiba. Eu tive amigos que se formaram em naturopatia, e se tivesse se tornado um curso de nível superior, a gente tinha perdido Uma toda essa fatia. possibilidade, toda essa fatia, porque ninguém se mexia para fazer e as pessoas tinham vergonha de aplicar essas práticas integrativas que eram as terapias holísticas. E que hoje tem Então, uma briga, inclusive, relacionada diretamente à acupuntura, né? Que é uma briga judicial que já se alonga por alguns anos, de uma sociedade médica de acupuntura querendo tornar privativo a prática da acupuntura para a medicina, odontologia e medicina veterinária. Essa é a teoria deles. Mas lembrando que logo no início, quando a acupuntura começou a ser praticada no Brasil, existem inclusive processos éticos do Conselho de Medicina contra médicos que faziam acupuntura, taxando-os de charlatões, né? E a fisioterapia, ela foi a primeira categoria aqui no Brasil a reconhecer a acupuntura como uma técnica e regulamentar ela para o exercício da nossa profissão. Mas se a gente não se movimentar, a gente vai, sim, corre risco de perder não só a acupuntura, mas como as práticas integrativas, como outras tantas que a gente já tem aí projeto de lei tramitando para regulamentar a profissão de osteopata. Tem projeto de lei para querer regulamentar a quiropraxia, tem projeto de lei, inclusive, assim, tive uma reunião semana passada com o pessoal daqui da Bahia que trabalha com distúrbio temporomandibular e do orofacial, que hoje o Conselho Federal ainda não reconhece como área de atuação, assim, oficialmente, e não reconhece o título de especialista nessa área. Então, se a gente demorar, a gente vai perder o bonde da história, a gente vai perder uma oportunidade de fincar uma bandeira da fisioterapia na área da atuação de distúrbio temporomandibular e do orofacial, e vem outra categoria e toma lugar, né? Os dentistas podem muito bem tentar fazer isso, né? Já trabalham com bucomaxilo, né? Então pode lançar mão de uma especialidade que trabalhe especificamente com distúrbio temporomandibular e do orofacial, inclusive com terapia manual, já que a nossa Constituição Federal diz que todos os recursos são livres. Então, quem reconhecer o objetivo terapêutico como o seu, vai acabar adotando, ocupando esses espaços, né? Gustavo, há 20 anos atrás, a Alemanha já produzia uns aparelhos de bioinformação. São campos magnéticos que fazem uma leitura corporal da sua frequência em hertz. Ele faz a leitura corporal da sua frequência em hertz, do seu corpo inteiro e de todos os seus órgãos e sistemas. Isso é bioinformação. A Alemanha produzia esses aparelhos há 20 anos atrás, que eram vendidos hoje para a gente comprar de segunda mão, custavam 30, 40, 50 mil reais. Isso, há 20 anos atrás, não era do métier da fisioterapia. Isto era apenas considerado uma prática alternativa. Hoje, você tem pesquisas nesse campo, cada vez mais avançados, em que você faz uma leitura corporal de informação do indivíduo, faz um tratamento e depois você mede novamente essa bioinformação para ver o resultado do seu tratamento. Com dados ali, gráficos da sua frequência em hertz. Então, isso daí foi um avanço. E eu vejo gente que trabalha com terapias naturistas, que não são fisioterapeutas, que usam essas ferramentas. Então, a gente pode trabalhar com terapias integrativas desde um pêndulo, que é simplesinho, radiestesia da mais simples e arcaica e milenar possível, até a bioinformação magnética, de campos magnéticos. Então, você vê que a evolução é muito grande, mas tudo é uma terapia complementar.
e um diagnóstico complementar. E se a gente não pega isso daí, hoje quem está pegando é o médico. E o médico está pegando e vende isso por milhões. Porque uma consulta com o médico que faz essa bioinformação é caríssima. É caríssima. E a gente que é fisioterapeuta tem a possibilidade de fazer tudo isso. Olha a terapia transcraniana, estimulação transcraniana. O próprio conselho nos autoriza a praticar estimulação transcraniana. Quem mais está praticando? Os médicos estão praticando, enfermeiros estão praticando. E a gente tem que praticar, porque é uma terapia não invasiva, com eletroterapia, que a gente pode utilizar. Então, assim, as possibilidades dentro das práticas integrativas são muito grandes. Desde as coisas mais simples, hoje até fitoterapia a gente pode utilizar. E quem está preparado para usar fitoterapia? Pouquíssimos. Mas tem que se preparar. Não só fito, né? Tem, dentro das PICs nós temos outras áreas que a homeopatia está dentro da fito, a ortomolecular está dentro da fito, então, da fito não, das PICs, das PICs, né? Então, assim, são áreas que se você vai hoje fazer uma consulta com um profissional médico que atua nessas áreas, onde nós estamos habilitados, até por resolução do Conselho Federal, de trabalhar, ele vai cobrar extremamente caro, é um mercado que é pouco explorado e a fisioterapia está dentro da caixinha ainda, não consegue sair e expandir, né? É verdade. Olha, eu há quase 30 anos atrás, no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz meu primeiro curso foi um curso de florais de Bach. O primeiro curso fora da faculdade, curso de extensão. E eu fiz com uma médica. Essa médica, no ano seguinte, foi expulsa pelo Conselho de Medicina. Foi expulsa. Não pôde mais exercer a profissão. Hoje ela é a detentora de representante dos florais de Bach no Brasil e tudo mais. Mas a medicina expulsou essa médica. E ela deu formação, eu fiz minha formação em florais de Bach. E florais de Bach está aí, ó, até hoje. As pessoas podem usar. É mais uma ferramenta que as pessoas podem introduzir. Então, assim, eu não conheço uma profissão que tenha um leque de possibilidades terapêuticas como fisioterapia. A fisioterapia é a melhor profissão do mundo. Não existe outra. Só que as pessoas se limitam demais no que vão fazer. E as possibilidades são cada vez maiores. Fazer só... Aqui, ó. Maria está participando intensamente. Você sabe que ela é Luciane Marieta, né? É uma coisa interessante essa história do nome dela. Gente boa demais. Já estamos perdendo muito espaço, até para técnicos, não bacharéis. Aquela história de quem não é visto não é lembrado. Lembrando que a medicina veterinária nem tem práticas integrativas em seu currículo de graduação e está no rol do merecimento de detrimento de nós. Aí ela fala também da neurovestibular, também oftalmo, que precisam dar visibilidade. E Marcelo Dourado, que é fisioterapeuta e nosso assessor jurídico, ele já lembra aqui que o Conselho Federal de Medicina já tem uma ação contra o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional sobre a transcraniana, querendo tornar privativa a prática também. É mesmo? Mas é regulamentado pelo Conselho, né? É regulamentado. Agora, isso, Meca, isso também está sendo uma luta judicial, porque foram ajuizadas ações, mas falta também uma habilidade política dentro da nossa profissão na defesa, nessas defesas. Como eu falei, a acupuntura ela continua sendo permitida a prática, mas nós perdemos o título de especialista, que aí já transitou julgado, foi uma ação que o Conselho Federal perdeu, e hoje nós não podemos mais fazer as provas de título de especialista para fisioterapeutas. Tá? A prática continua sendo permitida, somente o título que não pode ser mais concedido através daquela prova. Quer dizer que eu não sou mais especialista, porque eu tinha na minha carteirinha, está lá, especialista. Pois é. Essa Associação Médica de Acupuntura, alguma coisa nesse sentido, acabou
judicializando e ganhou. E aí a gente vai para uma reflexão que é a seguinte: nós somos hoje 18 conselhos regionais e um conselho federal. São 19 entidades representativas no sistema conselhos, fora as associações e sindicatos. Tá? Não há um envolvimento dos regionais nessas discussões. O Conselho Federal, como são resoluções do Conselho Federal, as judicializações são em nome do Conselho Federal. E o Conselho Federal, ele não pede o auxílio, não provoca os regionais para que a gente monte uma força-tarefa na defesa da fisioterapia e da terapia ocupacional nesse ciclo. Isso é uma falta de habilidade política que é inimaginável. Nós estamos hoje em uma posição que a gente precisa de articulação para fazer essas defesas. Recentemente, a transcraniana foi judicializada, a fisioterapia, na área de fisioterapia respiratória, a ergoespirometria foi judicializada. Então, assim, existe uma série de judicializações por associações médicas para tornar privativa a utilização dessas técnicas, e o Conselho Federal ele é incapaz de provocar, fazer uma reunião, convocar os regionais para fazer essa discussão, porque duas cabeças pensam melhor do que uma. Se a gente juntar 19, certamente vai sair um trabalho que pode ser muito mais consolidado do que somente o Conselho Federal, né? Isso é fazer política, né? Exatamente. E eu me lembro que na época de grande mobilização, no antigo conselho, que não era esse, Conselho Federal, né? Antigo grupo no conselho, a política da acupuntura no conselho bem articulada, foi muito bem feito, sabe? Houve muita movimentação, se dava plantão lá dentro para não correr risco de se perder nada de votação, para não entrar em votação. A pressão política que exerceram foi muito grande. Então, assim, se isso não está acontecendo hoje, é uma ameaça mesmo. Né? É uma ameaça. E quanto à estimulação transcraniana, eles querem tornar privativo os médicos porque eles sabem que é de nossa competência, e as pessoas que melhor dão curso e pesquisas hoje em transcraniana são fisioterapeutas. Eles sabem disso. Os melhores cursos do Brasil em transcraniana e as melhores pesquisas nas universidades são feitos por fisioterapeutas. Então, eles não são burros e eles estão tentando tomar isso. Exatamente. É uma participação aqui de Fabrício. O Fabrício é um terapeuta ocupacional, colaborador nosso. Nós criamos, Meca, dentro do CREFIT 7, para você ver como a gente tenta dar uma importância a essa questão de articulação política. Nós criamos dentro do nosso conselho regional a Comissão de Desenvolvimento Político e Valorização Profissional da Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E Fabrício é um terapeuta ocupacional que faz parte dessa comissão, né? E ele está dizendo aqui, ó, de que maneira a transdisciplinaridade política pode emancipar nossas práticas diante de uma hierarquia no sistema COFITO-CREFITO, tão distinta em termos de poder. Aí ele bota legislativo e judiciário. Rapaz, isso é bem complicado, porque isso envolve vários atores, né, nesse processo. E é uma coisa que tem que ser muito bem articulado. Sim. Muito bem articulado. Dentro de vida acadêmica, no âmbito do sistema CREFITO-COFITO e nos legislativos do Brasil. Perfeito. Assim, se o Brasil hoje está sem comando, a fisioterapia também está sem comando, né? Se o Conselho Federal não articula, é porque não tem comando. Porque isso tem que ser articulado por eles. Com certeza. Na verdade, é dito que é um sistema, mas não funciona como tal. Porque sistema, para mim, existe uma conexão entre todos os segmentos, né, desse sistema. Sendo que as coisas acontecem e os regionais não são provocados, comunicados. Para você ter ideia, Meca, nós temos mais de 2 anos já de gestão aqui no CREFITO 7. Desde o primeiro dia de mandato, a gente provocou o Conselho Federal para que fizesse uma reunião para discutir algumas pautas com os presidentes dos regionais e com o presidente do federal. E essa reunião só foi feita mês passado, depois de 2 anos de mandato. Então, é algo que realmente é incompreensível em um momento delicado, onde há tantas judicializações, como a gente citou aqui, não haver essa preocupação
que é o zelo pela profissão, né? É cuidar da profissão. A gente precisa, na verdade, essa articulação independente. Você pode ser verde, eu posso ser amarelo, você pode ser vermelho, eu posso ser azul, mas enquanto a gente tem um objetivo em comum, que é a valorização da fisioterapia, da terapia ocupacional, precisamos de nos articular e ter um mínimo de convivência política para que a gente possa fazer essa militância pelas profissões, né? Infelizmente, não está existindo, né? E a gente vem nessa militância. A gente está agora, no âmbito do CREFIT 7, estimulando o renascimento, vamos assim botar nas aspas, do movimento estudantil da fisioterapia. E não, na terapia ocupacional ainda não, porque só temos um curso de graduação que tem poucos alunos ainda, mas com fé em Deus a gente vai expandir. Mas a gente está tentando estimular esse renascimento desse movimento estudantil, porque a politização tem que começar da graduação, né? A gente precisa formar profissionais conscientes do seu papel político enquanto fisioterapeuta, enquanto terapeuta ocupacional, para que eles saiam formados da graduação, empoderados e sabendo o que é necessário para fazer essa articulação em defesa das categorias, né? E aí a nossa proposta, a gente está lançando, seria lançado agora, mas a pandemia atrapalhou um pouco, o CREFITO Jovem, que é a participação desses estudantes em uma organização similar do Conselho para participar desses debates políticos. Eu acho muito importante, porque a gente vê, eu acompanho esse sistema de COFITO há muitos anos, e sempre, tudo bem que exista uma briga política, as pessoas querem permanecer no poder e fazem suas articulações políticas, mas sempre houve a participação de todos os conselhos, né? Sempre. Mesmo quando existiam divergências, os conselhos que eram oposição ao COFITO, mas sempre existia muita participação. E acho que isso está se acabando, isso não pode acontecer. E quando a gente vê nossos colegas e nossos alunos que dizem assim, a gente tem que defender o SUS, tem que defender o SUS, mas não participa de nada e vota em candidatos que lá na frente você vê que não defendem o SUS, não tem nenhuma proposta para o SUS, né? Não precisa ser lá na frente não, Meca, que lá atrás já não defendeu, que já atacou o SUS lá atrás e que mesmo assim ainda tem um voto. Isso. E aí eu sempre questionei, né? Mas, pô, como é que você vota assim e você está falando que quer defender o SUS, faz postagem de defesa do SUS, mas votou em quem é uma política totalmente neoliberal que não defende o SUS. Então, eu não vejo nada disso. Mas isso vem... A nossa profissão foi formada em cima de um modelo médico hegemônico, privatista, mercadológico. Exatamente. Só. Então, quando a gente colocou ali, há 10, 15 anos atrás, nos cursos de graduação, saúde coletiva, saúde comunitária, dentro do curso de graduação, é que começou a gente trazer um novo modelo hegemônico. Isso aqui é possível. Mas por quê? Porque existia na política do país uma orientação para isso, né? Existia uma orientação para isso. Eu disse isso outro dia numa formatura que eu fui para a NIF, eu falei, olha, quando nós iniciamos esse determinado curso, o Ministério da Saúde lá, que era Zé Gomes Temporão, e o ministro da Educação, que era o Fernando Haddad, eles chamaram todos os coordenadores de curso de saúde do Brasil, em Brasília, tudo pago pelos ministérios, para que fosse formulada uma nova política de saúde e educação. Porque sem formar os profissionais de saúde num novo modelo educacional na faculdade, não adiantava formar esses profissionais dizendo que tinha que atuar em saúde coletiva, em saúde comunitária, em PSF. Então, foi preciso começar esse processo. Mas a nossa formação, historicamente, é um modelo privatista, comercial. Com certeza. Eu tenho um pouco menos de experiência do que você, mas já tenho alguns anos de estrada também. E posso lhe garantir que, assim, da minha época de graduação,
pouco se falava de saúde coletiva, de SUS. Há quem tenha se formado na mesma época que eu, que disse que não é usuário do SUS, né? Eu não sei, não compreendo como, né? Deve viver em outro planeta, porque todos nós somos usuários do SUS e ele, enquanto profissional de saúde, não consegue se enxergar como usuário do SUS, que é extremamente preocupante. E eu agradeço, na verdade, ao movimento estudantil, pela pouca experiência que eu consegui acumular durante a graduação sobre o SUS, sobre o controle social, e hoje a gente precisa pautar isso, né? Quando assumimos o Conselho Regional, nós tínhamos dois assentos em conselhos de saúde, que era em Lauro de Freitas, uma terapeuta ocupacional, e em Vitória da Conquista. E nós tínhamos um assento em uma comissão, no Conselho de Assistência Social, que era uma terapeuta ocupacional, que ocupava aqui em Salvador. Hoje já conseguimos ampliar. Nós temos já seis assentos em conselhos de saúde municipais e 3 de assistência social. É muito pouco ainda diante de um estado que tem 417 municípios. Mas as pessoas, quando a gente vai para o diálogo com a nossa própria categoria, eles não sabem o papel do Conselho de Saúde, não sabem o papel do Conselho de Assistência Social, nunca ouvi falar do controle social, não se sabe que lá é discutida as políticas públicas de saúde, de assistência social, né? E que se a gente quer fincar a bandeira e mostrar que chegamos para ficar, a gente precisa ocupar esses espaços políticos que são espaços que estão aí, sempre existiram, né, desde da Constituição do SUS, né, esses espaços de controle social estão aí e que pouquíssimos são os fisioterapeutas que se interessam em ocupar esses espaços e fazer esse debate, né? E isso é extremamente importante para a categoria. Lá dentro a gente vai discutir com membros do segmento de trabalhadores, de usuários, de gestores, de prestadores, as políticas da saúde. E se a gente quer estar lá... Quando eu estava dando aula de saúde coletiva, então pegava o grupo de alunos e quem é do interior aqui? Aí, você sabia que na sua cidade existe um conselho municipal de saúde? Não. Você sabe o que é um conselho municipal de saúde? Não. É Então, uma realidade. vai ter que saber a partir de agora, porque quando você voltar para lá, se você voltar para lá, você pode fazer parte, tem que pedir para fazer parte e tem que entender esse processo. E tem que entender que é o conselho que vai participar e que vai definir ali com a gestão municipal o que vai ser feito, o que vocês querem para a saúde do município. Professor, como é que eu vou colocar, então, acupuntura no SUS lá na minha cidade? Como é que eu vou colocar uma prática integrativa? Eu falei, como você vai colocar? Você tem que apresentar uma proposta e depende do gestor municipal. E depende de você ter um Conselho Municipal de Saúde atuante. Você tem que definir o que a comunidade quer. Não é só da cabeça do prefeito. Né? Isso é participação política. Com certeza. Eu vou deixar aqui só um beijo para a filha de um grande amigo fisioterapeuta. Ela mandou aqui uma mensagem. Oi, tio Gusta, sou eu, Letícia, Saparanhos Lessa. Ela é filha de um amigo nosso que está aí nos prestigiando, Meca. Dá um beijo para a Letícia. Viu? Legal. E você me falou que gostaria de encerrar nossa live com música. Eu acho uma ideia espetacular. Eu só preciso saber quanto tempo você precisa, porque você sabe que o Instagram ele derruba as lives. Nós temos 12 minutos. Né? Não, 3 minutos a gente faz uma música legal, né? Então, ótimo. Beleza. E no âmbito da profissão, Meca, a gente está falando aqui, já falou de conselho de saúde, falamos de política partidária, vamos assim dizer, da representação nas câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa. E dentro da nossa profissão, como é que você vê essa movimentação política da fisioterapia, da terapia ocupacional, para, por exemplo, fortalecimento das nossas entidades, o conselho, a associação e sindicatos? Bom, eu não vejo grandes movimentos, né? Eu acho que
esse novo conselho que você assumiu, que você faz, né, que está encabeçando, trouxe um dinamismo, né? Trouxe uma nova movimentação, acho que isso foi importante, um contato mais direto com as pessoas, o uso de todas essas redes sociais, assim, isso eu acho que foi extremamente importante, manter o contato, aumentar o contato com as pessoas, mas de parte do movimento de base, assim, a gente não vê movimentação nenhuma, porque, como eu falei, a gente tem uma cabeça extremamente individualista. A cabeça do fisioterapeuta é individualista dentro desse modelo mercadológico, né? Desse modelo mercadológico. Isso. Então, a gente não enxerga grandes movimentações. Você está chegando no ponto que eu gostaria, né? Que é justamente a minha provocação na verdade, é para chegar até esse ponto. Que assim, o que faz o fisioterapeuta, essa visão individualista, faz o fisioterapeuta pouco se envolver nas questões políticas, porque ele olha para o próprio umbigo e que se lixe a coletividade. Como a gente pode, através das entidades representativas, dos movimentos organizados da fisioterapia, terapia ocupacional, tentar influenciar na mudança desse perfil? Eventos. Isso aí. Só o que vai... E o diálogo, né? Eventos, assim, que falta faz, né? Os eventos, congressos e tudo mais, onde as pessoas trocam experiências, trocam ideias. Eu não sei como vai ser organizado isso a partir de agora, não sei como mas, assim, os eventos sempre levam à convergência, ou até à briga, mas que alguma coisa aconteça. Entende? Isso aí mesmo. E você pode... A gente sabe que pode contar contigo e você pode contar conosco também para a gente tentar sacudir a fisioterapia, a terapia ocupacional. Nós tivemos a participação aqui de algumas pessoas que a gente sabe que tem esse perfil também. A própria Marieta, ela tem tido uma militância importante. Ela tem feito... A Marieta sempre atuante, né? Muito. Falante, atuante. Isso. O Fabrício, o terapeuta ocupacional, o Fabrício Ribeiro também. O Marcelo Dourado, que hoje é colaborador, assessor jurídico hoje do Conselho, mas é fisioterapeuta de formação e mantém a inscrição dele. Então, assim, a gente precisa realmente dar uma sacudida para dar aquele freio de arrumação, né? Aquele velho freio de arrumação para que a gente possa colocar as coisas no trilho, né? Aí só FA Físio, né? Nessa gestão do Prefeito 7 está ocorrendo muitos debates políticos. Este movimento precisa vir das lideranças e pessoas representativas da sociedade. Parabéns. E Heron que fala que hoje, com os adventos das lives, Zoom, Teams, etc., a gente pode proporcionar isso, né? O sindicato também, a gente tem tentado, através do Conselho, dar o apoio ao sindicato. Nós temos uma parceria muito estreita hoje com o Sinfito Bahia. Antes de entrar aqui, eu estava assistindo a live do presidente do Sinfito, Glaucio, com o professor Henrique, da UFBA, que fala sobre fisioterapia e negritude, um movimento bastante importante também, que não se discutia. A gente precisa discutir isso, colocar em pauta e fortalecer as associações. Estamos chegando no nosso período. Vou te conceder a oportunidade de nos presentear com a sua música e com sua arte, né? E antes para não te interromper mais, eu quero agradecer imensamente, viu? E dizer que estamos juntos. Sabe que eu tenho, assim, a música é minha cachaça e eu toco na noite, é a minha opção de vida. Então, como você tem 2 filhas, eu tenho 2 filhas, são elas que vão revolucionar esse mundo, tá certo? Maria, Maria é o dom, uma certa magia e uma força que uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. E é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta. E uma gente que ri quando deve chorar, não queria bem. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana. Traz o corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter
preciso ter sempre. Quem traz velha essa marca possui A estranha mania de ter fé na vida. Are, 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 mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cansa. Quem traz no corpo a marca e a Maria, a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Valeu, pessoal. Estou por aí. Muito obrigado. Meca, terminando, arrepiado, viu? Até Valeu. porque a minha filha primogênita é Maria. Opa. E essa música é um marco na nossa vida. Muito obrigado por esse presente, muito obrigado pelo bate-papo. Vamos fazer outros, viu? Vamos. Uma boa noite a todos e vamos em frente. Vamos sim.